Shalom, caros amigos. Ao comando de cima e a pedido dos assinantes, hoje em Shavuot, feriado judaico, quero explicar-vos os 70 setes do profeta Daniel. Como há muitos mal-entendidos, disputas, muitas interpretações e conceitos errados, vou revelar-vos hoje os segredos antigos e mostrar-vos como eles se tornaram realidade. Mostrar-vos-ei cálculos reais e o segredo de Deus ser-vos-á revelado. Isto será um presente meu para as férias de Shavuot 2021. Pois tal como está escrito no livro do profeta Daniel. Bíblia Daniel capítulo 12. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12:3-10. Bem, vamos começar. Antes de mais, gostaria de me dirigir aos meus irmãos judeus. Queridos rabinos, queridos sábios do meu povo, sábios de Israel, escribas e fariseus, talmudistas, asidim e qualquer pessoa que leia a Sagrada Escritura. Como não compreenderam o profeta Daniel? O profeta Daniel dá uma indicação clara da vinda do Messias, o soberano ungido, e aqui estão as datas exatas. Vamos contar. Daniel capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel capítulo 9 e 24. Isso é para Israel e Jerusalém. Daniel capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Noutra versão de tradução, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Em primeiro lugar, aqui indica-nos claramente, que o profeta Daniel diz que o Messias o ungido será morto, e as datas são indicadas. Vamos explicar. Quando foi o decreto sobre a restauração de Jerusalém? Temos datas históricas 444 a. C. Agora vamos acrescentar 62 7 mais 7 setes para fazer 69 setes. 69 vezes 7 recebe 483. Assim, foi o ano A. C. Por isso tomamos 483 menos 444 recebemos 39. O ano 39 D. C. Exatamente neste tempo o Senhor Messias veio a Jerusalém. As pessoas o reconheceram como seu rei, a gritar, Hosana, e estão a pôr os seus mantos no chão e as folhas de palmeira diante do Salvador. E em 40 D. C. Foi condenado à morte. O mundo inteiro sabe disso. Foi crucificado pelos romanos, traído pelo nosso chefe sacerdote na altura. E o Messias morre, morto, traído pelo povo, traído pelo meu povo. Caros judeus, as instruções tornaram-se realidade, caso contrário não poderiam tornar-se realidade. As datas são calculadas claramente. Quero apelar aos meus irmãos cristãos. Podem dizer como é que os judeus não reconheceram? Como é que eles não compreenderam o profeta Daniel? Caros cristãos, também não compreenderam do que o profeta Daniel está a falar.
Por isso, agora vou explicar-vos, caros cristãos. Daniel capítulo 9. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui muitos interpretam de forma incorreta. Especialmente recentemente, este tópico tornou-se relevante. Quando veremos os últimos 7? Os últimos 7 começaram no primeiro século. Muitas pessoas pensam: quando começará a segunda metade dos 7? Outros pensam: o que é a abominação da desolação? Eu de alguma forma já libertei os materiais, mas como muitas pessoas são religiosas tal como os judeus, os cristãos, mantêm-se fiéis às suas tradições, e apesar das profecias explícitas não as compreenderem, eu disse que os sábios compreenderão. Hoje dou-vos um presente, já falei sobre isso, mas as pessoas não ouvem. Algumas pessoas apenas ouviram as minhas palavras e aceitaram-nas, mas não compreenderam os cálculos até ao fim, pelo que hoje vou explicar a todos, o meu presente para vós. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel o capítulo 9 e o versículo 27. Quando terminou o sacrifício, na destruição do templo em 70 d.C. Sabemos que o povo dos romanos foi atacado Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, levou os prisioneiros. Desde então Israel tem sido praticamente devastado, o povo judeu foi para o exílio. Isto é, em meia semana, o sacrifício da ofrenda. E que tal a abominação da desolação? E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel o capítulo 9 e o versículo 27. Quando esta abominação de desolação foi construída. Aqui estão dois períodos a partir dos quais é necessário fazer cálculos. Aqui é necessário contar não a partir do ano 70, mas a partir da abominação da desolação. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel o capítulo 9 e o versículo 27. Então, a metade da semana terminou quando o sacrifício parou. Por que é que o sacrifício parou? Porque mesmo no tempo de Yeshua, Mashiach, Jesus Cristo, então ele veio e, no momento da sua crucificação, retomou as maldições para dar bênçãos às nações e pelo povo de Israel. Assim, Deus propôs o Novo Testamento para todas as nações, mas primeiro para o povo de Israel. E quando isto estava a acontecer, a cortina no templo foi rasgada em dois. Mas o templo ainda estava durante algum tempo, foram trazidos os sacrifícios, mas como já não havia necessidade deles, e Deus já não estava a aceitar estes sacrifícios. E os últimos 7 foram dados para a confirmação do Novo Testamento. O sacrifício parou no ano 70 d.C., cerca de 30 anos mais tarde, depois de Yeshua ter ido para o seu Pai e para o céu. A história continuou, o lugar estava vazio. O lugar de desolação foi organizado em 690 d.C.
no local onde o templo foi construído, a mesquita, cúpula da rocha. Este edifício, que o profeta Daniel chama de abominação, foi colocado num lugar sagrado. Uma abominação colocada num lugar sagrado permanece até aos nossos dias. Dar-vos-ei um presente, as datas, para que possam ver como Deus é tão preciso. Portanto, ele foi preciso com a vinda do Messias, com uma entrada solene em Jerusalém como para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém. Vamos dar uma vista de olhos e abrir o profeta Daniel capítulo 12. Ou seja, ele diz que estamos no último tempo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Ou seja, ele diz que estamos no último tempo. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. O que significa depois de um tempo, dos tempos e a metade do tempo? São 1260 dias. A isto acrescentamos a abominação da Resolução 690. Temos 1950. O que aconteceu importante em 1950? A 23 de janeiro de 1950, o Knesset, Parlamento de Israel, proclamou Jerusalém a capital de Israel. Como previsto com precisão há centenas e milhares de anos. A partir daqui, vemos que a história está a mudar. Alguns consideram a restauração de Israel desde 1948, restauração de Jerusalém. Não, precisamos de contar a partir da contenção de Israel 1950. Nessa altura, muitos países não reconheceram Jerusalém como a capital de Israel, muitos ainda protestam, embora já tenham passado mais de 70 anos. Países como a Rússia, por exemplo, não reconhecem Jerusalém como a capital de Israel. Assim, em 1950 a primeira profecia, segundo Daniel, sobre um tempo, os tempos e a metade do tempo. Continua a ler os próximos versículos. Vemos como Deus é preciso, vemos o cumprimento das profecias, vemos como Deus é real. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel, o capítulo 12, os versículos 3 até 11. Nova data, acrescentamos 1290 mais 690, igual a 1980. Apenas a 30 de julho de 1980 o Knesset aprovou uma lei que declara Jerusalém unida como a capital eterna e indivisível de Israel. Novamente para Jerusalém. Jerusalém é o centro, não é apenas Israel.
Muitas pessoas da ideologia cristã acreditavam que um terceiro templo deveria ser construído. Que o anticristo se estabelecerá ali e que será considerado uma abominação de desolação. Não. A abominação permanente já está de pé. Esta é uma mesquita desde ano 690. 690 mais 1290 igual a 1980. Até hoje, os inimigos de Israel querem dividir Jerusalém e dar parte aos palestinianos. Uma nação inventada, um povo inventado. Isto é uma mentira e uma promessa contra o povo judeu, contra Israel, contra Jerusalém. Portanto, em 1980, o Knesset volta a reunir-se e anuncia que Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. Interessante, sim, quer mais provas? Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 mais 690, igual a 2025. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel, o capítulo 12, os versículos 12 e 13. Aqui estão as datas interessantes. Bem-aventurado o que espera e chega até este momento. Abençoado seja quem espera e chega a este momento. A quem se destina isto? Para os cristãos? Não. Isto está dito para os judeus. A data final 2025. Agora voltamo-nos para o livro do Apocalipse. Quando começará a segunda metade da 70ª semana, isto é tudo muito simples. Subtraímos 2025 3,5 anos e obtemos 2021,5, 2021 e meio. Caros amigos, não pode haver dúvidas, estamos à beira da segunda parte da 70ª semana. Já estamos a entrar calmamente nela. O arrebatamento irá ocorrer a qualquer momento. O arrebatamento ocorrerá a qualquer momento, restando apenas 3,5 anos para Israel. Já, como profetizei, em 2021, no dia de Jerusalém, a guerra começou. Também vos mostrei isso. Estamos no bom caminho. As profecias de Deus estão a tornar-se realidade. Que o temor de Deus e a alegria do Senhor vos encham, vê os planos de Deus. Que o nome do Deus de Israel seja glorificado e exaltado. Venha e Yeshua, Mashiach. Bo Mashiach Bo. Maranata. Amém.